tarde, obrigado pela presença de todos. Hoje é um dia de muita alegria, pois estamos lançando o 5º volume da publicação digital Cadernos da Casa Museu Ema Klabin, que já está disponível para download no nosso site. Essa publicação registra e divulga os conteúdos da programação cultural desenvolvida na Casa Museu ao longo do ano de 2002, com textos relacionados à temática anual Dicotomias e a exposição Faca, Colher e Garfo, uma História, entre outros temas. Nossos agradecimentos especiais a todos os autores que colaboraram e a toda a equipe envolvida em mais essa edição. Para festejar esse lançamento, a Casa Museu convidou a comunidade jongueira do Tamandaré, de Guaratinguetá, uma das principais referências da cultura afro-brasileira. A apresentação será precedida por um bate-papo sobre o universo do jongo com a mediação de Cláudia Alexandre. Essa iniciativa tem o patrocínio da Klabin S.A., conta com o trabalho audiovisual do Bola de Meia Filmes, sonorização, mixagem e gravação do Estúdio Loop, registro fotográfico de claquete e interpretação e tradução em Libras. Muito obrigado pela presença e sintam-se convidados a participar, dançar e cantar. Passo a palavra agora à Cláudia para iniciarmos o bate-papo. Boa tarde. Agradecer aqui em nome da Casa Museu Casa Ema Klabin, a presença de todos, todas, todas as pessoas. Para mim é muito importante. Já participei de várias atividades aqui na Ema Klabin e uma das atividades mais importantes das vezes que eu vim aqui me marca porque eu conheci a mãe Alê do Jongo, Alessandra Ribeiro, e foi uma amizade que nos conectou em vida. Hoje somos irmãs por causa aqui da Ema Klabin. Então, também estou emocionada por falar de jongo, por mais uma realização com o lançamento dessa revista e porque hoje nós vamos ter uma roda de jongo. No finalzinho, nós vamos arrastar todas as cadeiras e fechar a festa como se deve, né? Lembrando as nossas tradições e trazendo também essa ancestralidade aqui para esse evento, que começa comigo chamando a doutora Alessandra Ribeiro, por favor. E essa prosa terá também a presença de um articulador, um ativista, uma pessoa que está aí defendendo e preservando as memórias, as tradições do jongo, que é o nosso querido Renato Ihu. Venha! Vou ficar entre vocês, tá certo? Boa tarde. Eu vou fazer a abertura formal, porque vai ficar gravado e muitas pessoas vão ter acesso. E é sempre bom registrar, né? Celebrando o 5º volume dos cadernos da Casa Museu Ema Klabin, Dicotomias, periódico anual em formato de livro digital que registra e divulga os conteúdos da programação cultural desenvolvida ao longo do ano. Nós vamos celebrar com essa roda de conversa, essa roda de prosa, e finalizar com a roda de jongo. Convidados hoje a comunidade jongueira do Tamandaré, como a gente já falou. Antes, é um prazer receber vocês para essa roda. Eu acredito que, no final, a gente pode chamar vocês para participação. Então, após as falas, após aqui a mediação, a gente pode receber as perguntas de vocês. A doutora Alessandra Ribeiro e o pesquisador Renato Ihu são os nossos convidados para que hoje a gente possa falar um pouquinho sobre os processos históricos da constituição do jongo no Brasil, tendo como centralidade a intergeracionalidade das comunidades tradicionais. Esse nome grande, né? Daqui a pouquinho a gente vai explicar para vocês, mas nada mais é
do que a gente pensar como hoje essas comunidades tradicionais estão mantendo vivas essas heranças negro-africanas, né? Em que lugar hoje as comunidades estão conseguindo transmitir para as novas gerações essa tradição. A gente fala que essas heranças que a gente recebe dos povos negro-africanos, né, das multietnias que formaram a nossa sociedade, elas trouxeram muitas culturas que foram sendo localizadas a partir da própria forma em que o povo negro foi espalhado pelo Brasil no processo da escravidão, e só a oralidade fez com que essas memórias, essas tradições, elas permanecessem entre nós, e tão fortes que acabaram influenciando a nossa forma de viver, né? Hoje, a gente não pode pensar numa formação de sociedade brasileira excluindo os saberes e as tradições dos povos negros que aqui vieram numa forma violenta e desigual, mas que conseguiram, né, se estabelecer essas heranças entre nós. E quando a gente fala da oralidade, é dessa forma em que muitos saberes são transmitidos nessas comunidades tradicionais. Só que hoje as novas gerações estão sendo atravessadas pelas redes sociais, pelas tecnologias, por outras formas, pela televisão, né? E os programas hoje de canais fechados, onde se seleciona o que quer assistir. E todas essas tecnologias, essas formas modernas de viver, estão atravessando a forma de transmitir as heranças dentro dessas comunidades tradicionais. Então, introduzindo o que eu trouxe já para conversar com vocês, eu vou apresentar um currículo bem reduzido de cada um, apenas para introduzir, porque a gente quer ouvir de onde vocês vêm, como é que vocês se construíram e o que significa o jongo para vocês, tá certo? A doutora Alessandra Ribeiro é historiadora e doutora em urbanismo pela PUC Campinas, coordenadora da pós-graduação em matriz africana, da Univida, Fazamar, que eu tive a oportunidade de participar. Ela é gestora cultural da Casa de Cultura Fazenda Roseira, mestra do Ponto de Cultura Comunidade Jongo Dito Ribeiro, mãe de santo umbandista e candomblecista. O Renato Iru, ele realiza pesquisas com comunidades tradicionais afro-brasileiras do Sudeste, trabalhou como técnico em audiovisual na Associação Cultural Cachoeira, importantíssima para a preservação e defesa da nossa cultura negra, aqui em São Paulo, onde ele realizou pesquisa, gravação, catalogação e preservação do acervo lá da Associação Cultural Cachoeira. Dirigiu e criou inúmeros documentários dentro da temática de comunidades tradicionais negras e cultura afrodiaspórica. Eu sou Cláudia Alexandre, eu sou jornalista, sou da comunicação social, parte da minha carreira foi trabalhando em rádio e TV, falando sobre escolas de samba, principalmente sambas e escolas de samba, mas agora na academia, no mestrado, doutorado, na pós-graduação, eu vou me especializar em comportamentos e representações em ciência da religião, estudando tradições de matrizes africanas e escolas de samba nesse contínuo. Na verdade, quando a gente fala em samba, as escolas de samba, a gente está falando de várias vertentes, entre elas o jongo. Então, eu começo com a senhora, a doutora Alessandra Ribeiro, primeiro para saber de onde vem, qual é o seu lugar, e depois para introduzir esse tema que a gente acha que é bem interessante, que foi discutido com o Tiago, com a Cris, aqui da casa, que a gente foi vendo o quanto é importante a gente falar sobre intergeracionalidade. Doutora Alessandra Ribeiro, podem aplaudir. Como eu cheguei aqui, nem sei. Eu caí nesta roda de jongo. Como eu cheguei aqui, nem sei. Eu caí nesta roda de jongo. Vovô Dito sabia de tudo. Vovô Dito mandou me buscar. Vovô Dito sabia de tudo. Vovô Dito mandou me buscar. Como eu cheguei aqui, eu caí nesta roda de jongo. Como eu cheguei aqui,
nem sei. Eu caí nesta roda de jongo. Vovô Dito sabia de tudo. Tu sabe me chamar. Vovô Dito sabia de tudo. Vovô Dito mandou me chamar. Cachoeira. Aê. Uma bênção, meus mais velhos, meus mais jovens, meus iguais. Boa tarde a todos. É uma alegria imensa estar aqui hoje nessa mesa e nesse lugar que, como a mãe Cláudia, minha irmã querida, comentou que foi onde a gente teve nosso primeiro encontro, que é o encontro de vida e de ancestralidade, com o Renato, que está aí vivenciando, pesquisando jongo, muito antes de eu imaginar que eu ia cair nessa roda de jongo. É uma alegria estar com você também. E daqui a pouquinho também saber que a gente vai receber aqui a comunidade Tamandaré, que são os meus padrinhos. São padrinhos da comunidade Jongo Dito Ribeiro. É a comunidade em vida que nos orientou, que nos acalentou e que nos possibilitou estarmos aqui a partir da ancestralidade de Tiamazé e de todos os jongueiros e jongueiras daquela comunidade. Eu sou a Alessandra Ribeiro, da cidade de Campinas. Minha relação com o jongo começa no ano 2000, quando, já na fase adulta, descobri que meu avô era jongueiro. Eu não cresci vivenciando o jongo como a maioria das pessoas e das comunidades. Não era uma prática comum no meu cotidiano. Mesmo tendo uma família muito matriarcal, muito repleta de diversas culturas e de diversos marcos, o jongo entra primeiramente na minha vida como uma prática muito importante, muito bonita, mas também como tinha achado o maracatu, como também tinha achado o cacuriá, como também tinha achado diversas outras manifestações, até que ancestralmente e espiritualmente, numa roda de jongo, eu me conecto com uma ancestralidade, com uma presença naquela roda, e que me move para além da prática e da dança a querer entender o que era aquela sensação. E descubro que meu avô, que eu não conheci em vida, era jongueiro. E, a partir dali, se tornou um estímulo e, ao mesmo tempo, um norte na minha vida, recuperar essa memória do meu avô, principalmente pensando por que as nossas culturas, as culturas afro-brasileiras, por que as nossas coisas sempre ficam no quartinho. Porque, como muitas pessoas das famílias negras, né, eram curadas com rezas, com banhos, benzeduras, mas eu também, como muitas famílias negras, na estratégia de enfrentamento, penso hoje, sem ser anacrônica, ao racismo, às perseguições, a minha avó sempre dizia que era católica apostólica romana. E eu também repetia isso, mesmo sabendo que qualquer dor de barriga era no quartinho. Então, não na perspectiva de valor, nem da importância da fé de cada um, mas eu fui buscar entender por que algo tão maravilhoso e tão mágico, que como a manifestação do jongo, que é uma prática cultural, que envolve tambores, que envolve coletividade, que envolve metáforas, que envolve danças, né, que nos fortalece, nos repõe identidade, nos orientam, né? Porque quando a gente sabe de onde a gente veio, e aí na perspectiva também do patrimônio, que a gente é herdeiro de uma herança, a gente entende uma outra importância no outro lugar, porque uma coisa que a nossa sociedade ensina é que ter patrimônio é bom. Só que é bom para todo mundo, né? E por que os nossos patrimônios, às vezes, são tão distantes da gente perceber que aquilo é desse tamanho de magnitude? Então, a partir desse encontro ancestral e do desejo de recuperar essa memória, que eu passo a me encaminhar, seja academicamente, no âmbito da pesquisa. Então, a minha faculdade de história, faço história, para entender por que a história conta só o que quer, né? O que é, afinal, ser historiador, quais são essas ferramentas e metodologias que dão ênfase para aquilo que a gente quer compartilhar e fazer com que fique para a prosperidade, e o que a gente simplesmente tira a visibilidade e finge que não aconteceu, ou o que a gente reproduz como continuidade mesmo sem ser. E foi dentro da experiência comunitária
na recuperação da memória do meu avô, que eu chego também à Casa de Cultura Fazenda Roseira, que é um espaço de ocupação da nossa comunidade, onde é um ponto de cultura, o primeiro centro de referência do jongo do estado de São Paulo, que é onde a gente faz diversas práticas educativas, socioambientais e também de salvaguarda e preservação da nossa memória, que eu entendo o quanto hoje em dia, nesse novo momento, onde começam a ser elaboradas políticas públicas inclusivas, mais do que sermos somente objetos de pesquisa, a gente pode ser protagonista da nossa própria história e ser o nosso próprio eco daquilo que a gente vive, né? Na nossa primeira pessoa. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para o nosso diálogo, pensando em intergeracionalidade, é a questão dos tambores. Eu penso que dentro das comunidades do jongo, algo que é extremamente marcante é o tambor, porque fisicamente ele é o nosso mais velho na roda, é a ele que a gente cumprimenta antes de dançar, são os tambores que entoam o ritmo do que a gente vai contar, e é através dessas marcações que a gente faz a nossa reconexão e conexão ancestral com tudo que era antes e com tudo que está agora. Porque tudo que a gente fala na roda de jongo, metaforicamente, ou mesmo quando os pontos são abertos, que é um falar e dois entender, tem muito a ver com as coisas que a gente vive. O jongo começa no século XIX, vinculado às fazendas cafeeiras. Então, ele traz esse retrato do passado, mas quando a gente canta, é de manhã e o nego quer saber, porque essa noite só meu barco não virou. Né? E aí, se a gente pensar que até ontem, né, a gente viveu uma pandemia, por que o nosso barco não virou? E a gente está cantando isso também na roda do jongo. Ou quando a gente canta, na minha casa tem mironga, na minha casa tem dendê, pisa direito, seu moço, pisa direito, e sim, porque hoje também esses tambores do jongo, na perspectiva dessa ancestralidade, também são tocados por mulheres. Como muitas comunidades jongueiras hoje são conduzidas por mulheres, como a nossa, que é uma comunidade que a gente brinca, que é essencialmente um terreiro de galinha. No terreiro de vovó, galo não canta, pinto não pia, galinha que manda. E tudo isso, todos esses momentos, todas essas alegrias, todos esses desafios são também registrados dentro da própria prática do jongo, a partir daquilo que a gente canta e compartilha com a comunidade, com as pessoas que vivem com a gente. Então, acho que o tambor é algo extremamente fundamental para a gente pensar essa reconexão de intergeracionalidade, mas também dessas diversas pessoas que compõem as comunidades hoje e essas alterações que o tempo trouxe. Um outro momento é pensar mesmo o momento presente. O que é esse jongo agora? Como que a gente vive frente a essas tecnologias, frente a tantos elementos, a tantas informações, a tanta, ao mesmo tempo, periodicidade, né? O que é de manhã já não é mais à tarde, não é mais à noite. Até o tempo está meio confuso, você acorda no calor, dorme no frio, depois de madrugada chove e depois venta. Como que a gente lida isso no âmbito das práticas? Então, uma memória muito presente que eu tenho é que, nesse arraial desse ano do jongo, na hora da nossa roda de jongo, que é o que comemora a nossa reconexão com essa prática, é um momento muito mágico, porque todo mundo para tudo que está fazendo e vai dançar o jongo. É a hora que a festa fica meio suspensa, né? É a hora que a gente fala, que a gente brinca com o tempo e fala, dá uma pausa aí, para a gente poder fazer o jongo e tudo continuar funcionando numa festa que passam mais de 5.000 pessoas. E quem tem nos auxiliado na produção do evento, pensar quem são os grupos, né, dentro de tudo que a gente faz, são os mais jovens. Então, eu me vi numa cena com uma fogueira, os tambores, o palco estava aqui atrás de mim, né? E aquela fogueira, aquela roda emocionante, que até arrepia, cantando os pontos mais antigos dos nossos mais velhos, os pontos mais jovens, carregado de ancestralidade, com aquele sentimento, né, daquilo que é do antigo. E a hora que a gente falou, cachoeira, que acabou a roda,
eu já ouvi a minha filha falar, e com vocês, apresentou o artista. A hora que eu virei, então a gente estava naquele clima, né? Pensem comigo, roda de jongo, tambor, fogueira, saião, turbante, todo mundo ali naquele momento. A hora que eu viro para o palco, começou um crec, 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 que é essas músicas atuais, assim, de rap, funk. A funkeira que cantou, ela estava vestida com essas roupas que são muito comuns para a jovialidade, toda grudada, cheia de brilho. A hora que eu olhei, eu falei, meu Deus, eu tomei um choque, né? Porque era um pancadão em cima de uma roda de jongo. E a primeira coisa que eu fiz foi olhar para os meus mais velhos, que eu falei, gente, eles vão acabar comigo agora. A hora que eles verem isso, que se eu fiquei chocada, eu imagino minha mãe de 80, minha tia de 85, meu tio de 92. Quando eles verem, eles vão falar, meu Deus, o que a gente está fazendo com a roda de jongo, né? Com a festa do jongo, festa tradicional. A hora que eu viro e olho para eles estão assim, ó, no palco, batendo palma. E eu tentando entender o que estava acontecendo ali. Eu falei, mãe, tia, vocês estão gostando? Bonito! Vejo isso na televisão. Bonito, gostei. Põe uma cadeira e sentaram na beira do palco e ficaram batendo palma para o show. Então, o que é isso, né? Eu estava vendo o texto do Dicotomias, falando erudito, popular, passado, presente, né? O quanto às vezes a gente ainda se equivoca no sentido de que para manter o passado vivo tem que reproduzi-lo. O que eu aprendo na minha comunidade é que ele tem que ser vivenciado. Porque a gente não está parado, né? Quando a gente passa a contar nossa própria história, quando a gente tem atravessamentos de outras experiências, né? Pensa o que era quando a gente pensava o jongo e a gente chamava os pesquisadores para nos auxiliar, e quando hoje a gente escreve, publica, discute, faz tese sobre isso, na perspectiva daquilo que a gente vivencia e reflete diariamente. É óbvio que isso muda. E é óbvio que no passado presente, quando as pessoas estão vivas no momento presente, elas estão, sim, atentas, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia que as comunidades estão lá congeladas, num mundo à parte, que elas não têm capacidade, percepção, ferramentas de fazerem análises no que é bom, no que não é, no que é legal, no que não é, no que é estratégico para elas, no que não é, como se elas precisassem sempre de um cérebro externo para orientar, quando, de fato, elas carregam, salvaguardam e preservam histórias de mais de 300 anos. Então, eu penso que é fundamental, como um segundo ponto nessa intergeracionalidade, é a gente pensar que esses elementos que, sim, nos atravessam pela velocidade das tecnologias, não atravessam só os nossos jovens, só as nossas crianças que nascem no tempo de hoje. Atravessam os nossos velhos, que enquanto eu demorei 30 minutos para talvez me reorganizar, a minha mãe que assiste televisão, porque ela fica em casa, vê todos os canais, assiste todos os shows, já estava muito mais pronta para essa diversidade do tempo presente do que eu, que fico carregando, às vezes, um saquinho de memória de um passado congelado. E isso é fantástico. E aí, um terceiro ponto, já finalizando a minha fala, porque não vou estender os 30 minutos, para esse nosso diálogo, eu penso que é, de fato, o diálogo. É o que faremos no futuro. Então, quando eu penso a velocidade das tecnologias, mais os desafios permanentes, mais todas as lutas sociais, mais todas as reivindicações que fazemos hoje, porque sendo descendente, sendo liderança, mestra, mas também pesquisadora, mas também religiosa, mas também filha da minha mãe, mãe da minha filha, de uma prática cultural que é tradicional, que é antiga, o que me fortalece para a continuidade, de fato, para elaborar o futuro, é o diálogo. Não é possível pensar relação intergeracional sem pensar em diálogo permanente, em ouvir e escutar, se incomodar e a gente pensar. Outro dia, numa formação antirracista, eu falava, se fosse um tempo atrás, quando um equívoco, né, porque sempre é um equívoco nas questões racistas, é um equívoco que a cada 23 minutos morre um jovem negro, é um equívoco.
um tempo atrás, esses equívocos, né, como aconteceu com a porta-bandeira da Portela, talvez lá no ímpeto a gente falasse, coitada da funcionária, está seguindo ordem, né? Talvez se fosse 100 anos atrás, era possível pensar em equívoco. Hoje, também por conta das denúncias dos jovens, da habilidade que eles têm de serem técnicos muito mais rápido que a gente, de postar, de rede social, de compartilhar, de tudo ganhar um outro eco, né? Porque quando eu volto naquela cena, quem registrou a situação foi a filha da porta-bandeira, que de imediato colocou na rede social e de imediato o Brasil estava sabendo. Então, quando esse conjunto de coisas, talvez naquele momento a mãe só estivesse chateada, mas a filha já estava no passo à frente fazendo a luta com uma ferramenta do momento presente. Então, eu acho que momentos como esse, situações como essa, me evidencia que para termos continuidade, para que a gente possa ter avanço e, ao mesmo tempo, um pouco mais de segurança com o que vem à frente, é, com tudo que é novo, repor os nossos mais jovens do que é o passado. E aí é o que talvez não vai poder ser mudado, mesmo com tantas possibilidades. Pode ser mudado ainda que depois da roda de jongo entre uma música extremamente contemporânea, mas não vai ser possível ser mudado que a roda de jongo tenha fogueira, tem os mais velhos. E eu acho que é esse diálogo não só dentro das intergerações, mas dentro da prática, daquilo que nos fortalece e que nos faz continuar, de trazer para as nossas crianças, mesmo que elas não tenham contato, a presença de todos aqueles que nos compuseram como parte da nossa construção, né? É fundamental que a minha criança que nasça hoje conheça quem foi Tito Ribeiro, conheça quem foi Tia Mazé, conheça quem foi Reverendo, conheça como a nossa comunidade começou há 20 anos atrás, até para que ela tenha segurança de saber que sim, o futuro é novo, às vezes é incerto, mas se a gente sabe de onde veio, a gente certamente vai saber para onde vai, porque dificilmente um fruto cai longe da árvore. Muito obrigada. Bom, começamos bem, né? E que bom ouvir você, viu? Ale, eu acho muito importante, você trouxe sobre a centralidade do tambor e como essas comunidades se identificam, e a presença do tambor é que mantém viva essas expressões, né? Está no jongo e está em todas as vertentes que a gente falou, que eu quero conversar com o Renato também, mas você trouxe a questão dessa ancestralidade viva, através das linguagens do jongo. Você puxou umas cantigas aí que toca dentro da gente, né? E é através dessas cantigas, dessas expressões, é que há uma comunicação, né? Quando a gente fala da tradição oral, é pelas metáforas, é pelas letras das músicas, que muitas vezes são improvisadas, é pelo corpo que dança, é pela forma em que a saia roda, é pela forma em que o pé bate no chão. Você começou a cantar, o Renato já fez aqui as batidas do jongo. Como é que ele chama ali? Então, Rod Otis. Ele já puxou na palma, todo mundo puxou. Essa é a grande linguagem, né? Quando a gente consegue ver a identificação das nossas heranças. Isso foi muito importante da gente sentir com você. Quando você fala desses registros orais, a questão das alterações e modernidades que estão sendo pensadas, não está sendo perdido de vista que está ocorrendo uma transformação. Esses sujeitos históricos que estão no jongo são sujeitos que presenciaram transformações, eles não estão tão alheios quando você traz a experiência dos mais velhos do jongo, que você se surpreendeu, porque você trabalha essa coisa da defesa da memória, e eles estão preservando a memória, mas eles estão atentos ao novo. E isso é muito importante quando a gente fala de intergeracionalidade. E outra coisa que eu achei interessante, quando você termina falando sobre a questão do diálogo, como é importante, né? E não só o diálogo, como os espaços abrirem para que a gente possa dialogar. Porque entre nós já conversamos.
em cada comunidade, em cada roda de jongo, essas conversas, essas linguagens, elas estão se fortalecendo e atualizando, né? Essas vozes estão vivas ali. Mas nós precisamos falar que existimos, precisamos ocupar esses espaços. Eu vou passar agora para você, Renato, para a gente já partir, logicamente, da sua vivência, você falar um pouquinho de você para a gente, porque eu acho que você está nesse espaço desse último ponto que a doutora Alessandra ela falou, que é a questão do diálogo, mas não é só o diálogo da gente sentar e conversar, mas é onde estão esses acervos, como é que esses registros estão fora das comunidades também. Não é só desde dentro, é desde fora. Quem está fora produzindo o que está lá dentro. Você fez bastante, você trabalha assim, né? Olhando, captando, guardando também e publicizando, né? Ou seja, compartilhando. Então, fala um pouquinho de você e vamos falar dessa intergeracionalidade. Olá, gente. Boa tarde. Obrigado pela recepção aqui, pessoal do Casa do Museu Emacablin. É óbvio que, primeiramente, para falar sobre esses assuntos, né, a gente pede licença para o jongueiro que estão chegando. Jongueiros. O tambor chegou na hora, hein? E aí, André, Aline. Então, é engraçado essas trajetórias, né? Primeiro, peço licença aos mais velhos, a minha ancestralidade, a ancestralidade jongueira, pessoas com quem já não estão mais aqui, que fizeram a passagem e que eu tive o prazer, assim, de conhecê-los, né? E como que eu entrei nesse lugar, né? Primeiramente, a gente está no lugar, assim, dentro de uma universidade, fazendo umas práticas de tradições banto-sudestinas, independente do jongo, né? A gente está fazendo jongo, está fazendo as congadas, está fazendo os candombes, está fazendo os moçambiques, tal. Isso foi esse pessoal que está desenvolvendo essa pesquisa na prática começa a ter um interesse por esse universo dessas comunidades tradicionais africanas, especificamente de uma região da África, do continente africano, África Central, que é essa questão dos bantos, quem são esses bantos, o que é banto, para entender essas etnolinguísticas, então você precisa identificar essas etnias que chegaram no Brasil, em que momento que essas etnias chegaram no Brasil. Então, parte também o interesse histórico de como é que a gente vai situando, né, essa questão desse regime escravista no Brasil, e isso vai nos dando assim possibilidade de a gente entender essas questões. E quando a gente começa a fazer essa pesquisa, entre aspas, pesquisa, porque eu acho que a gente não tem uma atitude de pesquisadores acadêmicos, nós temos uma atitude de pesquisadores orgânicos também. Claro que algumas pessoas lá do Cachoeira, Paulo Dias, Marcelo Manzatti, era uma galera que estava na etnomusicologia, na antropologia, na letras, né? O André Bueno e tal. Mas tinha o Daniel Reverendo, que era a galera que estava lá na periferia, né? Que estava ali também se identificando com esse ambiente preto, né, e que esse ambiente também nos sustentava na nossa possibilidade de interagir nesse lugar enquanto identidade. Isso que eu achei muito massa, assim, porque a gente começou a se identificar nesse lugar primeiro como negro, como preto, como identidade preta, ancestralidade. Então a gente começou a entrar nesse lugar. Esse lugar nos mobilizou por um certo vislumbramento, mas não um vislumbramento somente poético, nos trazendo a possibilidade de reflexões, inclusive, ancoradas dentro dessa estrutura de questões relacionadas ao racismo estrutural. Quando o Cachoeira começa, na minha percepção, que já é uma instituição, ele começa ali na USP, nas práticas, mas depois já tem um acervo sendo catalogado, sendo montado um acervo sobre essas culturas tradicionais
afro-sudestinas. Que são essas culturas tradicionais afro-sudestinas? É você saber que na região do Sudeste, como a Alessandra colocou, a partir do século XIX, houve uma grande... Que palavra que eu poderia usar, Alessandra? Uma grande presença por conta desses ciclos econômicos, né? Que esses ciclos econômicos vão acontecendo no Brasil desde a época do Brasil colônia, e tem assim uma grande, no século meados do século XVIII, né? Só situando assim historicamente, tem essa presença de milhões de africanos que vêm para a região do Sudeste, para a lavoura do café, mas também numa transição da lavoura do ouro, né, para o boi, e tem essa transição econômica. E chega essas etnias dessa região da África Central, denominados pelos etnolinguísticos como os bantus, mas acontece que você conversando hoje com os africanos que estão desenvolvendo essas pesquisas, você que é de Moçambique, o próprio Kamegele Munanga, que é do Congo, alguns termos que são colocados como bantus, etnolinguísticos, eles até fazem assim, uma certa crítica com relação a esses termos, porque ainda é reproduzido a presença dos escravizados, essas etnias do Brasil, dentro de uma perspectiva, dentro de uma lógica do colonizador, que sustenta, né, toda essa estrutura que a gente está vendo aqui, né, que a gente vê, essa estrutura mesmo, né, que o colonialismo passa a fazer com que essas etnias entrem numa certa invisibilidade e fica uma coisa muito... são africanos. Quando você começa a falar sobre cultura tradicional dos batuques de terreiro, onde você identifica um instrumento, que são os tambores, que são chamados, são os tambus, são as engomas, quando você identifica, a gente, enquanto pesquisador, que tem todo um aparato da etnomusicologia, começa a fazer essas classificações, interessante do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista de uma lógica acadêmica, do ponto de vista de um estudo da etnomusicologia, mas como a Alessandra coloca, o que está por trás disso? Aí que o bicho pega. Porque até então o Cachoeira estava desenvolvendo essa pesquisa no começo, que é normal, mas eu sentia, a gente tinha uma crítica com relação a essa pesquisa, porque estava assim muito na estética do tambor, na estética da festa. A gente começa a falar, não, peraí, tem muita coisa por trás disso. O que são essas engomas? Como que essas engomas, quais as engomas, engoma, nesse termo banto, porque banto você tem as línguas quimbundos, né? tem línguas do Congo, línguas de Angola, quer dizer, tem línguas de Moçambique, quer dizer, tem essa questão da língua que engoma para essa língua, provavelmente umbundo, que significa tambor, mas não só o tambor, mas o que o tambor, o que ele mobiliza, né? E essa mobilização que dá também através da festa, esse tambor que mobiliza uma fogueira, quer dizer, todos esses signos, né? A fogueira, o tambor, a presença, a circularidade, isso começou a nos despertar por um outro lugar. E trazer esse lugar para uma discussão, inclusive, para a gente discutir, inclusive, a educação etnorracial com esses parâmetros. Por que essas comunidades tradicionais, na minha perspectiva, enquanto também educador, não está sendo discutida dentro das universidades? Não está sendo discutido dentro das instituições de educação. Então, isso foi uma coisa que incomodou muito a gente. Isso é uma coisa que estava nos incomodando. Tá? Quer dizer, eu estou assim, jogando as coisas para assim, meu pensamento está meio assim, desconectado. Assim, mas, assim, na real, eu estava nesse lugar, esse lugar me mobilizou para a minha identidade enquanto uma pessoa preta, e também me mobilizou como que eu poderia trazer uma perspectiva de educação, essa questão das comunidades negras e, particularmente, esses saberes desses mestres, dessas mestras. A Cachoeira, a Associação Cultural Cachoeira, enquanto eu estou lá, a gente está fazendo essas discussões e há uma certa evolução, porque você precisa também...
esses acervos que estão lá no Cachoeira, ele precisa ser divulgado, ele tem que ter vida. As pessoas precisam ter acesso, precisam conhecer. E para a gente poder desenvolver isso, chegar nesse lugar, a gente precisa criar uma série de recursos técnicos para viabilizar essa possibilidade de as pessoas acessarem esses conteúdos. E foi muito interessante, porque o espaço físico desse acervo, que falava sobre cultura afro-sudestina, estava dentro de um bairro extremamente nobre de São Paulo. Estava em Perdizes. E, na época, eu ali, né, fiquei assim meio incomodado pelo fato de a gente estar num bairro tão nobre, onde que a gente poderia assim não facilitar os acessos para as pessoas que estão na periferia, para elas poderem acessar esses conteúdos. E conversando com o Paulo, assim, abrindo um pouco a conversa assim para uma parte mais informal, eu falei: Paulo, mas por que a gente está desenvolvendo um espaço que cuida da cultura afro-sudestina e da cultura afro-brasileira no geral, mas a grande concentração do foco da pesquisa está no Sudeste, dentro de um bairro extremamente que não dá muita importância para esses conteúdos. Aí ele falou assim: não, mas Renato, sabe o que eu acho? Que a gente tem que estar assim, aqui nesse espaço. A gente precisa trazer a cultura negra tradicional para esse espaço aqui de Perdizes, porque a gente precisa incomodar mesmo. As pessoas têm que se sentir incomodadas. E realmente foi isso que aconteceu. Porque cada vez que a gente no Cachoeira, que o pessoal aqui que acabou de chegar, o pessoal de Guaratinguetá, imagina estar num bairro ali, uma comunidade negra chegando, fazendo uma puta festa de tambor, que começava assim, tipo, 10 horas da noite, cara, ia assim, até 5, 6 horas da manhã, e aquela negrada ali na Monte Alegre, do lado da PUC. Era uma coisa que incomodava demais as pessoas. As pessoas ficavam muito horrorizadas. Gente, o que é isso? E a gente, cara, várias vezes, a gente teve assim, várias intervenções assim, da vizinhança, que eles não se conformavam. Então aí vai sinalizando ali também nessas ações essa questão, né, de como que as pessoas ali, né, eram muito racistas mesmo, né? Elas não queriam que circulavam aquelas coisas ali, aquelas pessoas ali. E esse espaço ele se constitui, ele tem um acervo, esse acervo ele é organizado, ele é catalogado, lá sistematizado, as pessoas vão pesquisar. Isso começa a dar um certo fomento ali, né? As pessoas começam a entrar, o Cachoeira começa a ser também, né, ali. Eu acho que o Cachoeira, eu sinto uma crítica que eu faço nas novas gerações jongueiras, eu não sinto que o Cachoeira é uma referência, no meu ponto de vista, assim, pelo menos as pessoas que eu conheço, eu não sinto, parece que essa pesquisa do Cachoeira, também tem várias questões aí, ela acabou sendo, nos tempos atuais, assim, um pouco invisibilizada, porque também não facilitou o acesso nos últimos anos, né? E tem um acervo maravilhoso dessas culturas tradicionais afro-sudestinas. O jongo chega para mim assim, por que acontece? Para a gente que está nesse lugar da pesquisa, a gente vê assim, ó, vamos fazer uma classificação aqui, vamos falar sobre... Então, você tem uma complexidade para falar sobre essas culturas tradicionais afro-brasileiras, porque é muita coisa. E é maravilhoso, é um negócio assim, é extremamente rico. Porque o lance dessas comunidades não é a festa. A festa é legal, você vai lá, né, vai lá para uma roda de jongo, vai lá na festa que vocês precisam conhecer no mês de julho, a festa que a Alessandra faz lá em Campinas. Nossa, eu chego naquele lugar, parece que eu estou num pedaço da África, assim, é um lugar assim impressionante, assim. E a força, né, a energia que tem aquilo. Isso é interessante, mas o que está por trás disso, em termos de ancestralidade, da gente reverenciar as nossas ancestralidades. Então, acho que quando a gente começou a pensar nessas culturas tradicionais, a gente começou a pensar assim, pô, mas vamos tentar fazer um alinhamento. Então, você tem o jongo tem um instrumento tal, que tem um estilo de cantar tal, e que é feito em roda, e a gente começou a fazer uns alinhamentos das comunidades tradicionais que tinham essa mesma característica. Então, você tem o jongo,
aí você tem os batuques de umbigada, aí você tem os tambores de crioula, aí você tem lá o samba de Sussa, aí você vai vendo essa riqueza que existe da presença desses tambores, especificamente desse tambor escavado, que tem um sistema de afinação e que como que ele percorre praticamente o Brasil todo. Você vê também, nesses mapeamentos, você vê assim, a presença dessas etnias bantus. Então, a gente estava em Sergipe, fazendo um trabalho de campo em Sergipe, a gente descobriu, desculpa, gente, descobri a coisa de colonizador, né? A gente teve contato com como chama? Samba de aboio. A coisa mais maravilhosa, que está muito próximo do batuque de umbigada. A gente foi para o Rio Grande do Norte, a gente se deparou com o coco de Zambê, que está muito próximo do tambor de crioula. Então, sabe essas famílias? Então, para a gente foi muito interessante fazer essa ligação para as pessoas poderem entender esses conteúdos, essa relação de famílias, né? Beleza, então isso foi sistematizado, isso foi organizado, a gente procurou difundir isso através de CDs, de DVDs na época, né, gente? Tipo assim, né? Já nem existe mais essas coisas. Mas os CDs, DVDs, né? Vocês lembram desses suportes, né? E depois a gente chegou no jongo, aí teve uma fase interessante do Cachoeira, que foi a gente falar assim, pô, mas tem uma lei, a Lei 10.639, a 11.645, que são gatilhos que vai fazer com que a gente organize melhor esses conteúdos, a difusão desses conteúdos. A gente vai... Então, aí tem um momento do Cachoeira que eu achei interessante, que foi a gente desenvolver um produto que pudesse estabelecer um apoio didático para a lei. Aí a gente lançou 3 livros, sobre o jongo, sobre o batuque de umbigada e sobre os reinados mineiros. Isso foi uma experiência muito interessante. A gente lançou esse livro que, infelizmente, ele não está mais circulando, porque ele teve uma edição limitada, mas lá no Cachoeira tem. E quem se interessa... Você tem esse? Não está na internet? Isso é uma boa pergunta. Por que não está na internet? Eu estou falando para vocês assim de um movimento dos anos 90, 95 para 2000. Quando a gente... Nessa época, a gente tinha uma relação com as comunidades de fazer os registros do áudio e do vídeo, a gente tinha uma relação bastante ética com as comunidades. A gente não queria colocar esse material da comunidade nas redes, na internet, por conta essa questão de autorização. A comunidade ia autorizar a gente fazer disponibilizar esse material na internet, mas a gente achou que era muito complicado do ponto de vista de questões jurídicas, de direitos autorais, saca? Porque os direitos autorais para as comunidades tradicionais ainda é, não sei se houve alguma evolução, uma coisa muito ainda que não valorizava como que você falou? A questão da coletividade, por exemplo, você tem um jongo, por exemplo, eu vou abrir meu canguê, aí sei lá, outro jongo, vovó não quer casca de coco no terreiro, sei lá. Esses jongos, né, tipo, ô galo rosa, tenho dó do meu pena. Quer dizer, esses jongos, como que você pega um jongo desse e você vai colocar dentro de um contexto jurídico de reconhecimento enquanto autor? Extremamente complicado. Porque você vai para umas burocracias que o próprio sistema coloca, que você percebe que é inviável para a comunidade. O cara tem que ter um número de registro, vai para um órgão regulador, quer dizer, é uma coisa impossível. Então a gente não quis, em respeito à comunidade, a gente não quis colocar. Se a comunidade, tipo o André, o pessoal aí do jogo, falar, não, pode colocar, a gente ia colocar, mas a gente sempre pensava que tinha que ter algum respaldo para a comunidade, saca? Era uma coisa de colocar, vamos difundir, gente, vamos difundir, internet, massa, todo mundo vai ficar sabendo, o jogo vai ser conhecido na Europa. Não era isso. Não, a gente peraí, tem uma comunidade, tem várias... O Totonho, que tem milhões de jongo. A gente tentou, inclusive, Totonho, você não quer? Como que é?
para você, de repente, você querer, né, ter o reconhecimento autoral dos seus jongos, mas não rolou. Aí, para resumir, chegou o momento do Cachoeira que a gente começou a se preocupar com essa questão didática. Tudo bem, Paulo? Começamos a nos preocupar com essa questão didática, de apoio didático. A gente lançou esse livro e mais 3 livros de outras comunidades. Esse livro é muito legal porque, primeiramente, antes de lançar esse livro, tem uma coisa muito interessante que você falou, que é essa questão: como que você está com um acervo de uma comunidade? Ué, vai ficar lá? Como que a comunidade acessa esse acervo? Então a gente fez um projeto que chamava... como que é? Como? O projeto BemTV é um projeto que vai trabalhar essa questão intergeracional. Que o Henry e tal fez esse projeto. A gente fez vários projetos antes de chegar aqui. O projeto BemTV a gente fez com a comunidade do Tamandaré, que era para trabalhar essas questões da relação, desse diálogo entre o jongueiro Cumba e os jongueiros novos. Que foi muito interessante. Na época tinha os velhos jongueiros, que era a Mazé, o Seu Togo, o Zé Carlos e tal. Então esse projeto foi interessante porque BemTV, porque tem um jongo que o Jefinho fez, né? Deixa cantar o BemTV, deixa cantar o BemTV, BemTV pensa sozinho, a tardezinha quem cantar é a Curiti, né? Então, e a gente ficou, então pra gente era um jongo que fazia esse alinhamento entre o mais velho e as pessoas mais novas da comunidade, mas esse estava numa outra perspectiva, era uma perspectiva mais intergeracional, essa palavra é enorme. Esse daqui foi um projeto para a gente falar assim, mas vem cá, eu sou pesquisador, estudei na USP, então vou lá, desenvolvo uma dissertação de doutorado, de mestrado, e vou falar sobre a comunidade jongueira. Então eu escrevo um livro, o Jongo do Tamandaré, blá, blá. Não, esse livro aqui, ele teve a função de você unir o pesquisador, o antropólogo, que foi o Alexandre, o Paulo Dias, que foi o etnomusicólogo, e a Bimba, que estava desenvolvendo um trabalho sobre educação indígena. E aí ele é interessante, porque ele faz um mapeamento das comunidades indígenas nessa região do Tamandaré e vai trazer todo um relato sobre a presença dessas comunidades indígenas no Tamandaré. E depois ele vai falar sobre a presença dos negros na região de Guaratinguetá, ou melhor, Tamandaré, os indígenas Tamandaré não, Guaratinguetá. A presença dos negros em Guaratinguetá através de fontes históricas, lá. Depois ele vai trazer todos esses dados históricos, antropológicos, etnomusicais, mas aí tem um detalhe. O que é mais rico nesse livro é como que a gente concilia esse saber da comunidade aqui para ser uma referência epistemológica. Saca? Então, acho que foi legal porque a gente teve assim, depoimento da Mazé aqui, das pessoas mais velhas da comunidade, dos mais jovens, interagiram através também de desenhos, representações de desenhos desse contexto do jongo. Fizemos 2 filmes, um filme que vai falar sobre o jongo das antigas, que é o Feiticeiros da Palavra, e outro filme que é o jongueiro de hoje, de amanhã, que é a comunidade dessa galera mais jovem. Fizemos também a comunidade, sentamos com a comunidade para eles fazerem toda uma seleção da música que tinha lá no acervo. Fizeram a seleção, então saiu um CD. Então é um livro, um CD e um DVD. E é um livro que está aqui, depois se vocês quiserem dar uma folheada, que vai trabalhar, sim, a presença da comunidade contribuindo para esse saber, para a gente poder fazer essa reflexão desse saber no contexto histórico, blá, blá, blá. E aí esse lance da devolução, antes de nascer esse livro, a gente falou, pô, mas espera aí, esse acervo é da comunidade do Tamandaré. Então precisamos fazer, como que nós vamos devolver? Ah, Tamandaré, vamos gravar aqui, sei lá, você conta as fitas, topa aí, se vira aí. Não. Aí a gente pensou numa devolução qualitativa. O que é uma devolução qualitativa? É você pegar um acervo, você conversar com a comunidade, e através dessa conversa você fala, olha, comunidade, como é que a gente pode ter um espaço para armazenar esse acervo? Como que a gente pode trabalhar com a comunidade questões assim mais teóricas sobre preservação desse acervo, direitos autorais desse acervo,
espaço físico que acomode esse acervo, como que a gente pode fazer uma conversa com a comunidade sobre os conteúdos desse acervo. A gente pegou esse acervo, preparamos eles, né, nessas condições. Sim, equipamentos assim, computadores, lugares que você podia acondicionar, armário, quer dizer, assim, toda uma infraestrutura que pudesse esse acervo ficar lá. Beleza, fizemos isso. Mas não é só fazer isso. Né? Alessandra, legal, então, Ale, cuida aí dessa. Tá aqui o seu armáriozinho, computador, está catalogado. Aí vem uma mulher dos direitos autorais vai falar para vocês sobre. Tem que ter um acompanhamento. Tudo bem que a comunidade ela tem que ter algumas iniciativas. Não que ela tem que ter. Ela vai ter iniciativas para poder, né, duplicar isso. Um cara vai fazer uma festa lá no Tamandaré. Mete lá uma câmera. Não, peraí, você vai ter que pegar esse material e disponibilizar para a gente, porque nós temos um acervo. Esse acervo está organizado. Então, assim, porque sai desse lugar que a Ali está falando, que é chegar na comunidade. Os caras chegavam na comunidade lá nos anos 90, metiam uma câmera e achava que estava tudo certo. Ficava filmando. Você lembra, né, dessas fitas? Filmava, pegava esse material, às vezes nem devolvia para a comunidade, desenvolvia suas teses de doutorado, de mestrado, e a comunidade que se ferre. Aí você lia um livro maravilhoso sobre jongo, não, porque o jongo... Os caras não conheciam nem a Dona Mazé, não foram tomar nenhum café na casa da tia Fia, gente. Não foram lá conversar com o Frazão, tomar uma cachaçinha com o Frazão, mano. O Frazão foi o cara que colocou a gente no jongo do Tamandaré. Chegamos no Tamandaré, nos anos 90, na Secretaria de Cultura, em Guaratinguetá, ninguém... Jongo? Jongo? Não conheço o jongo. Fomos dar um rolê, paramos no boteco ali, começamos a tomar uma cervejinha, tal. Vimos um rapaz sentado ali, começamos a levar para falar sobre jongo, Frazão. Ele que já colocou a gente, não, nós temos uma festa aqui, é jongo sim, Tamandaré, fomos lá, conhecemos tia Fia, uma galera, fomos recebidos assim com tanto afeto que a gente não é mais pesquisador, a gente está na irmandade, saca? Nós estamos na irmandade, mano. Não tem mais essa coisa de nós somos letrados, eles são, não é isso. Isso que a Lê falou. A Lê falou coisas assim extremamente significativas, que é o lugar que eu milito. Porque aí eu fiz isso na coisa, passou, foi para fazer formação com educadores, blá 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 blá. Saí do Cachoeira em 2016, que é essa instituição, e fui fazer o meu rolê. Como que eu estou nesse lugar hoje, eu, Renato e Rô, trabalhando com essas questões? Cara, é extremamente complexo. Principalmente você trabalhando nesse lugar sozinho. Preciso até conversar com você, viu, Ali? Porque, cara, você pega... Aí fui trabalhar, durante 6 anos um trabalho de formação sobre esses conteúdos dentro de uma universidade, na Unesp. Vou dar logo a letra. Para os alunos das artes plásticas, das artes cênicas. Cara, a universidade, desculpa, gente... as universidades, pelo menos que a gente passou assim, tem pouquíssimos interesses por esses temas. E olha a loucura, eu estou tentando trazer esse saber para fazer uma discussão de uma pedagogia preta, mas trazendo as comunidades tradicionais como referência. Trazer aqui no museu, trazer os nego velho, trazer o nego velho lá da Barra do Piraí, os nego velho, fazer aquela roda, você lembra da roda dos encontros de Jongueira, que foi que a gente se conheceu nessa roda dos encontros de Jongueira. Aquela galera preta, velhão lá, falando lá do estilo dele, explicando para vocês o que é um jongo de demanda, o que é um jongo de grumenta. Então, isso eram coisas assim que... Esse tema é um tema que me interessa, é a minha militância. Só que é difícil. A gente foi fazer um trabalho com a Mariana na Unesp, mas trazia assim, uma coisa mais palatável, onde que o tambor, a dança... tinha que estar ali, sabe, permeando para as pessoas poderem... Deu meu tempo? É isso, gente. É muita coisa, né? Muitas palavras. Obrigado, valeu. Mas não era assim, tipo Jô Soares, né? Podia ter finalizado. Gente, muito obrigado, valeu. Não, mas você continua aqui, que a gente tem agora a segunda parte. Queria agradecer você, Renato, que trouxe para a gente um pouco dessa história, de como esse povo vem da África Central e é trazido por um sistema da escravidão,
mas trouxe o corpo veio carregado dessas memórias, né? E que vai nos influenciar e que vai fundar aqui no Brasil, a partir desse sistema cruel, né, violento, vai formar um outro mundo, né? Esse terceiro mundo, né? Esse olhar diferenciado para essas riquezas, para essas heranças que vão dar possibilidade de existir ou de reexistir. E eu achei bem interessante quando você traz essa origem banto, a forma em que ocupa essa região sudeste. Você falou da construção das pesquisas no Cachoeira. A questão geracional faz parte das questões das relações étnico-raciais, eu acho que você tem razão. A questão da educação no Brasil, com essas leis 10.639, 11.645, que ainda não alcançaram, na totalidade, o respeito nas escolas públicas e privadas, onde essa lei deveria ser adotada obrigatoriamente, e a gente sabe que a gente tem muito pouca implementação dessa lei. Há uma resistência da educação no Brasil ou de gestores nas escolas de implementarem essa lei, que é uma lei obrigatória, né? Então, a gente fica pensando quem é que vai acionar judicialmente as escolas que não estão adotando uma lei que é obrigatória. Isso não aconteceu ainda. Como é que a gente tem uma lei que é obrigatória? É obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira nas escolas públicas e particulares, da cultura de África nas escolas públicas e particulares. E a gente tem pouquíssima adesão, ou seja, implementação, porque é uma lei e ninguém faz nada, né? A quem interessa, né, ter uma lei, como muitas, né, quando são ligadas à questão racial. Então, eu acho que você tem razão. E que importante vocês terem produzido essa quantidade de conteúdos, quando muitos professores reclamam: a gente não dá aula de jongo, a gente não dá aula de expressões, porque a gente não tem conteúdo, né? Como se isso fosse verdade, né? E vocês, com um acervo maravilhoso produzido, e isso não está nas escolas, o ensino do samba, da cultura do samba, porque, na verdade, a gente está falando de cultura, né? Porque do samba... E, na verdade, a gente fala sambas no plural, porque você falou do samba que você encontrou, depois eu queria que você repetisse o nome, que você disse que encontrou, e isso mostra a diversificação dessa cultura do samba. Você falou que esteve num jongo, como é que chama o samba que você... a gente foi samba de aboio. Samba de aboio. Sergipe. Em Sergipe. E que tem uma dança de pernada. Samba de aboio é maravilhoso, assim, porque a galera fica na praia, assim, na praia, no mar. Eles ficam na praia, no mar, assim, e fica aquela galera, assim, é uma multidão, assim, muita gente. E aí eles tocam... Aí tem um toque de pandeiro. Aí eles ficam dançando. Aí vem um cara que ele entra assim, ele fica dançando. Aí ele tem que dar uma pernada no cara aqui e tem que derrubar o cara. É chamado samba de aboio. Olha que maravilha, né? Então, e é um samba mesmo. O ritmo é... Isso tem que estar na escola, a gente tem que saber a história da gente, né? A gente tem que saber dessas influências e dessa complexidade, né? Porque é um código aí complexo, como é que essa vertente do samba está lá e nós temos outras vertentes aqui, a gente precisa que esses gestores, que o Estado, né, passe a cobrar das escolas, judicialmente, as escolas que não estão implementando. Você falou da questão do domínio público dessa musicalidade, como é que esses registros... como é que a gente pode defender esses registros? Depois eu quero perguntar para você, se não tiver pergunta aí, né? Como é que a gente pode proteger e defender, né, essa musicalidade a partir de registros mesmo, né? Porque também tem a ver com a questão geracional, quando a gente não está mais só na oralidade, essa geração já precisa que seja registrado, né? Como é que vai ficar isso? E o que vocês fizeram com o livro do jongo, Tamandaré, um projeto de educação patrimonial, né? De devolver
e perguntar para a comunidade como é que vocês querem fazer. Estamos aqui com esse projeto pronto, que é uma devolutiva que muitas pesquisas acadêmicas não fazem com as comunidades tradicionais, né? Então, parabéns, viu, Renato? Muito legal. Eu queria saber se tem perguntas, se tem dúvidas. Senão, a gente faz aqui, eu faço uma pergunta para cada um, para a gente abrir a roda para o jongo. Alguém com alguma dúvida? Ah lá, tem uma perguntinha. Sim. Boa tarde aos três. Meu nome é Vitória. E eu gostaria de saber o seguinte: vocês têm algum projeto para poder acolherem os jovens negros? No qual sentido? Porque a gente tem muita pouca informação sobre a ancestralidade dentro das escolas também, né? Que é sempre aquilo, que os portugueses isso, mas nunca aquilo de, quem é Luther King, quem é Malcolm X? Né? Como que vocês podem lidar com o racismo dentro da sociedade, dentro do colégio? Eu não tive esse tipo de informação, né, dentro das escolas. Eu só tive com tios, tias, parentes, né? E como que vocês pretendem passar esse tipo de informação, né, para nós que somos jovens, que estamos nessa era de internet, né, e tudo é post, né? Eu acho super importante isso. A gente começar a fazer tudo pessoalmente, né? Vamos lá, vamos aprender, né? Enfim, eu quero saber qual que é o projeto de vocês para estar dando essa informação para nós, que somos jovens, né? Estamos um pouco desinformados sobre a nossa ancestralidade. Quem quer responder? Bom, eu já daria um conselho. Vai lá para a Fazenda Roseira. Uau, eu estou bem provocada, né, com tudo que eu ouvi também pelo Renato. Eu acho que é muita coisa. Eu acho que a primeira coisa, que eu acho que é muito legal a gente se provocar, é revisitar o conceito comunidade. Eu acho que, se não houver uma revisitação, isso que é estanque vai ficar sempre estanque mesmo sem ser. Né? Então, acho que é fundamental também dos jovens ter um pouco esse olhar. Porque ir lá é ir lá mesmo. Ir lá está sempre lá e há muito tempo está lá. Né? Eu acho que tem aí uma mídia que, de fato, dá relevo para algumas coisas e ausência de outras. Então, por exemplo, quando você me traz Malcolm X, primeiro que zumbi, eu já faço... Porque Malcolm X é uma referência da América, da Afro-América, mas que sofreu um impacto colonial de apartheid que não tem nada a ver com nós. Então, por que Malcolm X tem esse relevo? Por que tantos outros nomes fora têm esse relevo? E os nossos nomes internos ainda têm essa caminhada a fazer. Então, acho que também é um pouco essa provocação na nossa própria construção, né? Para onde que meu olhar olha? Porque se a gente pegar uma cidade como São Paulo, imensa, e aí pensar escolas de samba em São Paulo, cada escola de samba é uma comunidade. Cada escola de samba tem uma história, tem um velho, tem um novo, tem uma resistência. E isso existe, de fato, todos os dias. E estão lá há muito tempo. Então, eu acho que uma ferramenta, uma estratégia, é se provocar a pensar para onde eu estou olhando para que torne visível. Agora, por um outro lado da comunidade, o que a gente está fazendo, rede social, nosso Instagram, @comunidade João Godito Ribeiro, Casa de Cultura Fazenda Roseira, @Lê Ribeiro Campinas, nem sou eu que mexo. Porque é tanta mudança em rede social, como olha Facebook, outra hora Instagram, quem está mexendo nas nossas redes sociais são os jovens como você. E que estão lá dialogando com vocês. Então, eu acho que talvez fazer um pouco outro olhar para saber o que procurar. Na nossa casa, a gente tem um trabalho de visitação permanente. O roteiro afro da Fazenda Roseira é a nossa primeira ação. Então, a gente recebe escolas, comunidades, creches. A gente trabalha a partir de 3 anos de idade, até para todos os setores que queiram ter vivências
experiências, contato com acervo, discussão, dentro desse universo afrocentrado. É o que a gente mais faz lá. A segunda ação que a gente tem é a educação, né? Então, a Lei 10.639, a gente tem isso. A gente produz muito, a gente registra tudo, a gente escreve tudo, a gente faz vídeo de tudo. E no âmbito dessa coisa de quem que é o quê, uma coisa, talvez, que pelo contato que eu tive com a tia Mazé, porque ela foi minha mestra em Viva, e ouvindo coisas que ela me disse, eu entendi, e foi o caminho que eu escolhi muito lá atrás com o jongo, que o jongo é o jongo, não é seu, o ponto não é seu. Nós somos instrumentos de algo que só opera quando a gente está junto. Você não tem autoria, você não é autor de nada. A menos que lá na sua casa tenha uma incorporação sozinho, sem nunca pisar num jongo e falar, intuir, recebi esse ponto desconectado. Mas se você, de alguma forma, fez parte da comunidade, faz parte da comunidade, só benção. Tomou um copo d'água da comunidade, recebeu um ponto de jongo, é seu? Não, desculpa, não vai ser nunca. É da comunidade. Então, na nossa comunidade, desde o dia que você chega, você sabe que todos os pontos que você receber, ou que qualquer um receber, é resultado de um ato criativo coletivo. Porque não tem como responder o seu ponto, a sua provocação, se não ter sido provocada antes. Como que essa conversa se desdobra? Como que isso anda? Então, tudo é coletivo, a gente resolveu isso no âmbito coletivo, e aí a gente colocou isso vinculado à Associação do Jongo. Então, o presidente do jongo responde pela instituição, e quando ele assume a presidência, ele já assina que, mesmo ele tendo que assinar por algumas coisas, tem um documento que diz que nada é id, tudo é coletivo. E isso nos ajuda muito a não ter problemas diversos. Então, agora que a gente está gravando o segundo CD do jongo, que eu fiz um projeto também para CD, porque eu também sou da época que eu quero físico, minha filha falou para mim, mãe, mas nem no carro tem mais lugar para tocar CDs, nós vamos ouvir isso aí aonde? Eu falei, uau! Aí toca eu pedir autorização para fazer todo o CD em material digital, mas sem abrir mão do papel. Então, eu quis uma capa, contando as histórias dos pontos, o que as letras do ponto, isso é tudo material físico, e todos os pontos vão ser colocados nas redes sociais, e quem assina é a Associação do Jongo, e o presidente do momento vai assinar quanto id, mas a partir do documento que é coletivo. Muito bom. É o projeto, e tem o projeto Jongo nas escolas também, que foi uma experiência que nós realizamos no final do ano passado, de levar o jongo para diversas escolas e fazer vivências, oficinas, verdade. Podemos encerrar? Pode ser? Eu fiquei só com uma dúvida, eu não sei se é o Renato ou a Lê que vai responder. Ele falou em jongo de demanda. Existe uma tipologia de jongo, é isso? E vários tipos de jongo, é isso? Não é. Só responder essa questão, que ela fez uma questão muito interessante, trouxe uma questão muito interessante para a gente fazer a reflexão com relação à questão da faixa etária, ela ser uma jovem, babá. Que região que você é? Você mora onde? Assim, tipo, você é da Zona Sul, Zona Leste? Sul. Oi? Então, eu acredito, nós fizemos um projeto, uma época que chamava A Cor da Cultura, está disponível. Eu participei desse projeto, chama-se A Cor da Cultura, lá no Rio de Janeiro. A gente foi fazer formação com educadores sociais, em várias regiões do Brasil. Esse conteúdo desse kit, ele é muito legal. Só que nós nos deparamos com uma situação extremamente perversa, assim, do ponto de vista dos conteúdos. Os professores da rede pública, blá, 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 os educadores, com exceção de alguns educadores sociais, que são mais militantes, o pessoal do MST, blá, 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 tiveram assim, mais afinidade com os conteúdos. Mas a maioria dos professores tinha uma dificuldade de assimilar esses conteúdos. Então, é o que a gente está falando. A Lei 10.639 fez 20 anos de lei, 2023. Eu participei agora recentemente de uma discussão sobre
escola antirracista. Cara, você não vê pouquíssima mobilização política das instituições de ensino para poder fazer a formação através da lei. Conclusão, eu acho que, infelizmente, a escola, seja ela pública, seja ela privada, é o lugar onde você vai ter muita resistência para trabalhar com esses temas, infelizmente. Então, eu acho que você tem que fazer como você chama mesmo? Desculpa. Viu, Vitória? Você tem que fazer assim, você e sua tripe, que tem interesse nesse tema, fazer um rolê assim, saca? Que tem muitas coisas legais. Zona Sul, por exemplo, recentemente teve na Zona Sul um movimento muito interessante que o Euler faz, que é as Noites dos Tambores. Não sei se você conhece. A região ali da Casa de Cultura do Embueni, que é um espaço potente de cultura popular. Os caras têm ali vários conteúdos que você pode acessar, movimentos no bairro, dos sambas reggae que eles fazem lá, e que faz no carnaval um arrastão extremamente interessante. Então, a Zona Sul tem pontos interessantes assim que você poderia ir se descolando, de repente depois você pode pegar o meu contato, ou contato assim, que a gente pode, de repente, passar alguma coisa para você já ir interagindo. Ação educativa no centro da cidade, tem coisas interessantes que falam que tratam sobre essas questões. Então tem instituições assim que potencializam, sabe? Não está chegando nas escolas, mas você tem que fazer assim, um rolê paralelo mesmo, assim. Continua, porque você tem interesse em entrar nessa história e ver outra possibilidade de você estar se situando historicamente, né, as suas aplicações. Você encerra para mim respondendo sobre tipos de jongo, sim ou não? Sim, existem classificações, tanto nas próprias comunidades, né, quando os pontos são recebidos, mas na perspectiva da pesquisa, eu acho que quem foi uma das primeiras que organizou isso foi Maria de Lourdes Borges Ribeiro, no Cadernos do Folclore. Lá tem toda uma episteme que ela elabora para pensar como que esses pontos foram sendo divididos, foram identificados dentro dessas divisões e como eles são reproduzidos hoje. Curiosamente, no nosso CD de jongo de agora, né, que o Otis Selimani foi nosso diretor musical, na nossa organização, a gente está revisitando essas nomenclaturas dentro da comunidade, como eles estão sentindo, como eles estão entendendo, principalmente nessa perspectiva da oralidade mesmo, viu, Rê? De como que a gente faz um negócio não apagar e não perder. E só para fazer um registro, quando eu falo da questão de revisitar a comunidade, e mesmo olhar, pesquisar o que tem de cultura popular aqui, é olhar para a gente mesmo como um espaço de troca, aprendizado, não só para ir captar alguma coisa, mas para trocar mesmo e aprender. Eu quero fazer muito esse registro, porque é dessa importância. Hoje nós estamos aqui com a felicidade de estar com a comunidade Jongo do Tamandaré, que é a comunidade jongueira mais antiga do estado de São Paulo. Então, não é possível a gente pensar, seja no âmbito da prática, da vivência, da pesquisa em jongo, nesse estado, sem passar por Tamandaré. E é nessa cidade, nessa comunidade, que a gente também tem a primeira secretária de Cultura da cidade, que é jongueira, que é a Aline. Gratidão. Isso nos incentiva e nos anima e nos dá coragem de continuar fazendo as nossas lutas. Muito obrigada. Bom, que maravilha. Agradecer ao Renato e Ru. Agradecer à doutora Alessandra Ribeiro, nossa mãe Alê do Jongo. Mande um abraço para o tio, para a tia, para o vô, para a avó. Tá dodói. Manda força para ela. Vamos mandar esses pontos de jongo todos hoje oferecendo para ela, tá bom? Nós vamos agora nos organizarmos em coletivo para abrir a roda do jongo aqui. Eu quero agradecer mais uma vez à Casa Ema Clabin, ao Tiago, à Cris, pelo convite, a vocês que aceitaram também minha mediação aqui. Eu estive, dia 2 de dezembro foi Dia Nacional do Samba, e eu estive na mesa da conferência que abriu o simpósio, que termina agora nesse final de semana, e lá tem o J. Muniz Júnior, que é um pesquisador, está com 84
9 anos. Ele leu durante a cerimônia de abertura a carta de despedida dele. Foi muito emocionante. E ele estava falando sobre essas tradições, né? Quanto a tradição negro-africana nos influenciou, continua ainda como uma cultura menor, ainda resistindo, né? Muitas lutas, muitas resistências. E ele deixou um recado para gerações mais jovens que eu trouxe para vocês. Ele disse que tradição não é cinza, tradição é chama. Depende da gente manter a chama acesa. Obrigada, gente. Vamos abrir a roda? Eu vou abrir meu jogo, eu vou abrir meu jogo, eu vou abrir meu jogo, primeiro eu peço paciência, rainha pra saudar a companhia. Eu vou abrir meu jogo, Olha pra roda.